Não é nenhuma apresentação, né? Assim, eu não sou muito tecnológica. Só fiz um pequeno roteiro para eu me orientar mesmo e fazer a fala, né? Eu sou mesmo de falar mesmo, falo muito. Mas vou tentar falar, vou tentar ser bem disciplinada no tempo. Então, eu sou Leilane Assunção, eu sou historiadora, doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também ativista de direitos humanos nas áreas de LGBT e de política de drogas, né? Essa, inclusive, sou uma recém-chegada, 2 anos que eu estou me integrando nessa discussão. Gostaria de agradecer demais a organização na figura do Fernandes por lembrar de mim. Mark Ray, com certeza, deu esse toque aí maravilhoso, né? E, mais uma vez, eu falo o que eu falei no CIC, que o mais legal desses eventos é colocar as pessoas em contato, fazer as pessoas se conhecerem, né? Lá em Natal, a gente promove o ciclo de debates antiproibicionistas. Recebemos esse ano, tivemos a honra de receber o professor Antônio Neri, que é o homenageado aqui do nosso evento de hoje, né? E, com certeza, o próximo ano estaremos levando pessoas que são produto desse encontro aqui também, né? Então, assim, quando eu pensei no tema dessa mesa, me veio a questão de observar que o título, inclusive, do evento, né, assim, Direitos Humanos e Direitos do Usuário de Droga, né? E aí a gente tem um jogo muito interessante que o Dudu já tocou, né? E que eu acho que foi a Terezinha também já tocou. Que em algum momento, né, do uso da droga, o sujeito deixa de ser humano, né? A parte mais perversa de todo esse jogo é que ele opera na desumanização, né? E essa é uma estratégia que a gente observa, assim, que, historicamente falando, ela foi usada pelos regimes totalitários, né? Então, o Giorgio Agamben, que é um grande historiador italiano, ele fala justamente disso. Ele diz que em 1789, com a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que acontece, né? Se resguarda uma dimensão do direito, mas que não é propriamente do direito humano. É o direito do cidadão, do homem enquanto cidadão, né? Parece que naquele momento, essa lacuna, essa iminente contradição, ela não foi percebida, né, pelos formuladores de tal proposição. O fato é que, no começo do século XX, a experiência da Segunda Guerra Mundial nos mostrou que não bastava garantir os direitos do homem enquanto cidadão, né? Era necessário uma discussão, uma legislação que pensasse o simples fato de ser humano enquanto tal, independentemente de qualquer outra consideração étnica, sexual, etc., religiosa e etc., né? E aí é no bojo dessas formulações que em 1948 vai sair a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Porque observou-se que nessa brecha jurídica o nazismo operou, né? E aí disse o seguinte: se o direito é do cidadão, os judeus não são mais cidadãos. Retira a cidadania dos judeus, que aí agora eles são passíveis de ser mortos. Então, como o usuário de droga, ao usar droga, deixa de ser cidadão, do ponto de vista da jurisprudência colocada, sua morte é lícita, né? O caso Amarildo, que foi o caso que sacudiu o país agora há pouco, mostra muito bem isso, né? Então, em algum momento, um jurista envolvido no caso, não lembro se era um delegado, se era um promotor, mas ele fez uma fala que ele disse assim: agora a gente tem que observar que essa pessoa estava envolvida com o tráfico de drogas. Né, agora está explicado. Então, agora, ok. E assim pode matar, né? E assim, os direitos humanos, eles são uma invenção bastante recente da história da humanidade, mas eles já estão em xeque, já estão ameaçados, né? Nós vemos uma banalização da ideia de direitos humanos. Quando a gente vê uma ação, por exemplo, o que me chocou muito recentemente, né? Na discussão das comissões pela verdade, aquela historiadora pernambucana que... não me recordo o nome dela agora, que declarou que foi cobaia de uma aula de tortura durante a ditadura, né? E aí ela dando o depoimento dela, acho que no Folha, online, né? E aí você vai ler os comentários, eu não sei porque eu leio os comentários. Porque ler os comentários é sempre assim, dá vontade de se matar depois, né?
Então os comentários eram assim, devia ter morrido logo essa comunista safada, né? Com certeza é uma drogada, né? Então devia ter morrido logo. Então, assim, vai aparecer agora os representantes dos direitos humanos para defender essa comunista drogada, né? Então, a gente sempre escuta isso, assim, quem trabalha com direitos humanos é ridicularizado, não é? É malquisto, é mal visto, se for intelectual, inclusive, até na academia, é considerado intelectual inferior, não é? Justamente por ser engajado, e aí está dentro de um paradigma falido, ultrapassado, aquele que acha que existe algum tipo de ciência que não é engajada, algum tipo de pensamento que não é engajado, algum tipo de pensamento que possa ser asséptico, neutro, né? Então hoje, com a lucidez epistemológica que temos, não podemos mais acreditar nessa ilusão, né, que durante muito tempo serviu apenas para sancionar, né, as mais violentas, excludentes e assassinas práticas de políticas públicas, né, perpetradas por estados que, em tese, estavam apenas interessados em saúde da população, né? Esse conceito de saúde da população é um conceito muito problemático, né? E por trás dele tem os piores fascismos, né? Tem as piores apropriações, né? A violação dos corpos e a violação das mentes. Então, assim, um Estado que ainda quer definir, né, o que cada um tem o direito de consumir e de colocar para dentro da cabeça, né? Um Estado que quer impedir a liberdade para dentro da cabeça, ele certamente é um Estado com resquícios de totalitarismo, né? E a prática da polícia, a existência de uma polícia militar, efetiva isso de maneira atroz, né? A gente sabe que os países que têm avançado na democracia têm caminhado para abolir as polícias militares. Então, acho que estamos ainda bem longe dessa realidade, infelizmente. O Gaston Bachelard, ele fala na Poética do Devaneio, não é? E aqui nesse momento eu queria aproveitar a deixa da Andréia, viu, Andréia? Eu também vou me assumir como usuária de drogas aqui nesse momento, né? E para falar um pouco da minha experiência, assim, principalmente, especialmente com cannabis, que é a minha droga cotidiana, né? A minha droga realmente do coração, né? A droguinha do coração. Então, assim, as pessoas que não fumam dizem assim, mas e você fuma? E como é que é? Assim, fica diferente? O que acontece? Eu digo, olha, é assim, antes de fumar, assim, o mundo é meio cinza, sabe? Assim, meio sem... Depois que fuma, fica tudo colorido, fica tudo mais alegre, né? Fica tudo mais leve. Estudar não dói depois que fuma, né? Você faz a imersão nos textos. Então, o Gaston Bachelard, ele problematiza essa razão exacerbada que constituiu a ciência ocidental em meados do século XX. Hoje essa questão está em xeque. E na Poética do Devaneio, ele fala justamente da possibilidade de um ponto de transição do pensamento que é considerado excessivamente racional para uma outra forma de pensar que não é a normativa, mas que opera justamente nisso, no devaneio, né? E em algum momento, eu acredito que o uso de substâncias psicoativas, psicotrópicas e psico qualquer coisa mais, elas são certamente... Já no tempo já? Elas são certamente um dos mecanismos mais eficientes para que a gente possa operar no devaneio. E para finalizar, eu gostaria de falar, e é uma fala agora de ativista mesmo, engajada, de uma coisa que ainda não vi surgir aqui, né? Assim, um pouco você falou também, né? Eu não vi ontem, pode ser que tenha surgido ontem. É a discussão sobre a ameaça, né, evidente que o Estado laico sofre hoje. Então nós temos um plano, um projeto arquitetado maquiavelicamente de tomada do poder, não é? Nós temos microexemplos, por exemplo, acho que foi em Sorocaba, foi numa cidade do interior de São Paulo, onde a Câmara dos Vereadores, católicos e protestantes se uniram, porque eles se odeiam, mas se for para falar de direitos de LGBT e de usuários de drogas, aí eles se amam, né? Assim, são amiguinhos de infância. Então, não é? Então aí, assim, eles se uniram lá, né? Até para a gente não ficar nessa coisa muito, né, de colocar a coisa só nos evangélicos, que eles são os que mais gritam. Mas os católicos também estão lá, sancionando tudo, né? Estão lá, exatamente, e até mais tempo, né?
Então, assim, eles se uniram e votaram uma lei que colocou o candomblé na ilegalidade. Aí veio o Ministério Público, aquela coisa toda, inconstitucional, caiu, evidentemente, a coisa. Mas o que interessa captar nisso é a intenção, né? Ou seja, o projeto tá aí, está evidente, não é? O Feliciano, o projeto é que Feliciano seja presidente, não é? Para 2018, para 2014 não, mas para 2018 querem colocar ele na presidência, né? O investimento do PSC aí no horário nobre, no intervalo de amor à vida, né? A gente está vendo qual é a discussão, né? O modelo de família que está sendo colocado, o modelo de saúde da sociedade e da família. E, assim, muita gente, às vezes por, enfim, um desconhecimento um pouco maior da natureza real da problemática, vem comprando essa ideia. Porque quem é que é contra a família? Ninguém é contra a família, né? Então você vê com o discurso, eu sou da família. Então todo mundo, né, compra esse discurso de alguma maneira, né? Então, colocando essa questão para que a gente possa voltar para as nossas cidades, para os nossos estados, e pensar o que nós estamos fazendo para impedir que o Brasil se torne uma república fundamentalista cristã. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, nas nossas salas de aula, né? Então, às vezes, os alunos não querem dizer, professor, isso é política, eu quero discutir só o conteúdo disso. Não existe conteúdo privado de uma reflexão política, né? E a história não é a ciência do passado, pelo passado. Os problemas que a história coloca, eles têm a ver com as demandas que ela quer responder no presente, né? Então, eu acho que uma das demandas mais urgentes do presente hoje é a ameaça fundamentalista cristã ao Estado laico brasileiro. Era isso. Obrigada. Pessoal, eu terminei antes, né? Então eu vou pegar de volta 2 minutinhos só, porque eu esqueci uma coisa. Eu não falei da Lampude, gente. Não podia não ter falado da Lampude. Eu sou a representante da Lampude na América Latina. Me empolguei, fui falando de tanta coisa, assim. O Luiz Paulo vai falar do Input, né? Que é a organização global, né? E, exato, inclusive, quando sair daqui, eu vou distribuir o jornalzinho da Lampude, né? Você já antecipou também, o Dudu já antecipou o nosso lema, né? Nada sobre nós sem a nossa participação, né? E a partir de cada vez mais, estamos ocupando esses espaços. Parabéns, Wagner, que ocupou aqui a vice, né? Vocês estão bem adiantados aqui em Salvador. Parabéns mesmo. Então, assim, a Lampude é a rede latino-americana de pessoas que usam drogas, porque antes de usar droga, a gente é pessoa, e isso uma coisa não pode ser reduzida a outra, né? Ela surgiu ano passado, justamente aqui em Salvador, estamos completando 1 ano. E ela tem a pretensão de alguma maneira, congregar, associar, pôr em discussão e propor políticas, públicas ou não, em todos os âmbitos que, de alguma maneira, digam respeito às pessoas que usam drogas. Então, no YouTube está disponível um link que a gente tem lá, eu exibi lá no CID, não quis exibir de novo para não ficar redundante, muita gente que estava lá está aqui, né? O vídeo que fala sobre a criação da Lampude. É só procurar no YouTube. Nós vamos distribuir o material. E, para não tomar mais tempo, eu encerro realmente em definitivo e passo para Wagner. Obrigado.